alegria estar com você. Já estamos na lição 11, estamos quase terminando esse trimestre aqui do canal Classe de Professores, com o tema do livro de Hebreus, da lição da Escola Sabatina, fazendo um resumo semanal para você. Mas a gente está feliz porque tivemos um grande aprendizado nesse trimestre. Eu espero que isso tenha sido realidade para você também. Fale desse canal para os seus amigos, divulgue e ore por nós também para que esse trabalho voluntário possa continuar e abençoar a igreja, a escola sabatina, os professores e também os alunos. Nessa semana, o tema é palpitante, porque ele trata do assunto da fé. A lição 11 diz: Jesus, autor e consumador da fé. Nessa lição, naturalmente, vamos estudar o que é fé e vamos também analisar exemplos de fé do passado, especialmente aqueles que estão esboçados no livro de Hebreus, capítulo 11 e capítulo 12. O que é fé? A definição mais clássica da Bíblia é a seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11, verso 1. O que é fé? Fé envolve o quê? Envolve apegar-se às promessas divinas, mesmo sem ter evidências visíveis disto. Alguém disse que a fé é lançar-se sem reservas nas mãos misericordiosas de Deus e permitir que Ele faça por você o que você não consegue fazer por você mesmo, né? A fé envolve uma entrega. A fé envolve um obedecer à vontade de Deus. Então, Hebreus 10:30, Deus diz que o justo, o meu justo, viverá pela fé. É interessante que esse verso aqui, Hebreus 10:38, para ser mais exato, é emprestado de Abacuque 2, verso 4. E lá no contexto de Abacuque, ele não está falando da fé do ser humano, mas ele está falando da fidelidade, a imuna de Deus. Ou seja, a fidelidade de Deus às suas promessas vem em primeiro lugar. E isso produz como resultado, em mim e em você, a nossa fé e a nossa fidelidade a Deus. Ou seja, eu tenho fé em Deus porque Deus tem fé. Porque Ele é fiel às suas promessas. Porque Ele é um Deus que não falha. Porque Ele é um Deus que cumpre a sua palavra, né? E então, no bloco 2 dessa semana, a gente foi para Hebreus 11, alguns exemplos de fé. O primeiro deles, que aparece aí, é Abraão, né? É interessante que Abraão exerceu fé lá na saída de Ur dos Caldeus, quando ele ainda era um jovem. Sem saber para onde ia, ele permitiu-se ser guiado por Deus, que disse para ele: sai da tua casa, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ou seja, ele saiu sem saber para onde ia, mas ele sabia o Deus que o guiava. Como disse Lutero, não conheço muito bem o caminho, mas eu conheço o meu guia, eu conheço aquele que está comigo. Um outro aspecto de Abraão é que ele exerce fé na promessa de um filho, quando as evidências apontavam para um não cumprimento do nascimento de uma criança. Ele já estava avançado em dias, sua esposa também tinha problemas, e então ele não poderia ter um filho, mas ele creu na promessa de Deus. Um outro ponto que transparece da fé de Abraão é o seguinte: ele exerceu fé quando lhe foi pedido o sacrifício do filho. Ou seja, aquilo pelo qual ele orou, ele clamou, pediu, veio a bênção, que era o filho. Agora Deus pede para matar o filho. Você já pensou que absurdo? Mas mesmo assim, ele exerceu tanta fé que ele estava disposto a sacrificar o seu filho naquela montanha. Ele chegou a acreditar, diz o livro de Hebreus 11:19, que Deus ressuscitaria seu filho. O que Deus queria é que ele fosse obediente. Você percebeu que fé e obediência estão intimamente ligadas aí, não é? A obediência é, na verdade, o resultado da fé, né? Por isso que Tiago diz que fé sem obras é o quê? É morta. Um segundo personagem desta semana, do livro de Hebreus, sobre fé, é Moisés, que deixou para trás o provável reino do Egito e pela fé buscou o improvável, né? Que era a terra prometida. E o texto dá a ideia de Hebreus 11:24-26, que ele perdeu tudo, mas no fundo, ele ganhou tudo, e nós sabemos disso.
Moisés não foi para a Canaã terrestre, mas foi para a Canaã celestial. Né? Uma outra personagem que aparece no livro de Hebreus, capítulo 11, não dá tempo de a gente analisar todos, né? É o caso de Raabe, que foi um exemplo de fé. Aquela prostituta ou aquela dona de bordel, seja como alguns a classificam, ela ouviu sobre o povo de Deus, sobre a ação de Deus na libertação de Israel e na posse da terra prometida. Ela não apenas ouviu, mas ela creu que Deus estava com aquele povo. E ela obedeceu também, ajudando aquele povo a derrubar Jericó. Né? Então ela ouviu, ela creu e ela obedeceu, embora ela não tivesse visto nada ainda. Ela estava lá num contexto pagão. E falaram para ela desse Deus, da ação desse Deus, do que ia acontecer, e ela creu. Ela é um exemplo de fé. Ou seja, ela se enquadra exatamente no capítulo 11, verso 1 de Hebreus, que a fé é alguma coisa que você não viu, mas você crê. Você tem a certeza daquilo que espera. Né? E tem a prova das coisas que você ainda não viu. Esse é o ponto que é ressaltado sobre fé. Agora, para arrematar a semana, o tema é o maior exemplo de fé. O terceiro bloco da lição dessa semana é o exemplo maior de fé. E ele está não no capítulo 11, mas no capítulo 12. Depois de discorrer sobre a fé, sobre os heróis da fé no capítulo 11, o autor de Hebreus, no capítulo 12, de 1 a 3, chega no ponto alto da discussão sobre fé. E nesses versos, ele mostra o autor e consumador da fé, que é Jesus. Jesus é o autor e consumador da fé, por quê? Primeiro, porque ele terminou a corrida da fé por completo. Ele veio, ele encarnou-se, ele viveu uma vida santa aqui, ele morreu uma morte vicária em nosso favor e ele ressuscitou por nós. Então, precisava ter fé para isso acontecer. Né? Segundo, ele voltou para o céu e esse sacrifício dele foi algo perfeito, foi aceito pelo céu. Se ele falhasse na obra da salvação, nós estaríamos todos perdidos. Os heróis da fé, embora lutaram muito, teriam lutado em vão. Porque se Jesus não viesse, se Jesus não morresse, não ressuscitasse e não pagasse a conta, não adiantaria eles terem esta fé. Essa fé seria morta, essa fé seria sem sentido, porque estariam crendo no vazio. A Jesus veio e mostrou que o plano de Deus se concretizou e que ele ainda vai se concretizar cabalmente na segunda vinda de Cristo. Né? Então a fidelidade de Jesus, por isso que ele é o autor e consumador da fé. Tudo está baseado nele, tudo está centralizado nele. Sem ele nada somos, sem ele nada temos. Né? A fidelidade dele nos desafia a sermos fiéis também. Observe o seguinte texto. Ele diz assim, portanto também nós, Hebreus 12, isso aqui, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Hebreus 12, 1 e 2. E então aqui você percebe o fechamento que Hebreus faz do assunto da fé. A fé tem que estar centralizada em Cristo. Nós temos uma porção de testemunhas. Quem são essas testemunhas? Foram os heróis da fé, foram as pessoas que batalharam pela fé. E ele diz assim, falando aos hebreus que estavam cansados, desanimados na fé, ele diz assim, não, vocês perceberam quanta gente? Ele diz assim, pela fé Moisés, pela fé Abraão, pela fé Sansão, pela fé Raabe. Ele falou dos heróis da fé, ele falou da nuvem de testemunhas. E agora ele diz, bem, meus amigos, mas nós precisamos também correr essa corrida. Não podemos desanimar. E o segredo desta caminhada, desta corrida vitoriosa, é olhar para Jesus, deixando de lado o pecado que nos embaraça, com os olhos fitos em Jesus, porque ele é o autor e consumador da fé. Ele venceu todas as coisas pela fé. Ele nos salvou pela fé. Portanto, vamos em frente. É isso que ele está dizendo aqui. E para fechar, então, a conclusão, que tal a seguinte pergunta para os seus alunos, para conversarem um pouquinho sobre isso?
A fé é um dom de Deus, todo mundo sabe disso. Nós precisamos orar a Deus pedindo fé, né? Mas como a gente pode crescer na fé? Existem estágios da fé, a gente pode ir crescendo. À medida que nos aproximamos de Deus, nossa fé vai aumentando. À medida que nos relacionamos com Deus, nossa fé vai aumentando. Qual é o segredo de crescer na fé? E aí você pode ler Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Isso quer dizer, então, que quanto mais contato eu tenho com Deus através da sua palavra, mais a minha fé pode crescer. Então, é alguma coisa para a gente conversar um pouquinho com os alunos e transformar isso numa lição prática para cada um deles. Bem, ficamos por aqui. Semana que vem a gente volta aqui nesse canal, anuncie aos seus amigos, divulgue, e a gente volta para conversar um pouquinho mais sobre mais um tema do livro de Hebreus. Um abraço e até lá.